Olá pessoal, bem-vindos. Bom pessoal, agora vamos seguindo aqui. Na aula passada a gente pegou, né, o componente lá do navegador, né, o componente que corresponde ao preço inteiro e o preço em centavos da cotação do Bitcoin. E depois a gente já começou a escrever aqui o código, né pessoal, aqui o código para fazer a conversão, né, do preço que a gente pega como string, fazer a conversão para double. E aí a gente parou, né, porque a gente precisava rever ali os argumentos, né, eu achei que tinha escrito algum argumento errado, né. Então, vamos lá, pessoal, vamos clicar aqui no Edit Arguments e vamos dar uma olhada, pessoal, e vamos ver se precisa alterar alguma coisa. str preço, lst preços, lst dt preços e d preço ref, né, é in double que corresponde, né, ele referencia o d preço referência. Não, está escrito certo. Eu acho que eu digitei errado lá, né? Então vamos voltar aqui, pessoal, no Edit Code, dentro aqui do Invoke Code. Então, vamos lá, pessoal, vamos para o if, tá? If, vamos lá, if de preço ref, né? Tá aqui, de preço ref. Agora sim. Se ele for maior que o meu... Aliás, tá errada a minha comparação, né? Eu tenho que pegar o de preço, né? Que é a variável aqui que eu fiz a conversão, né? Do preço que eu recebi, o meu str preço, ok? Então, o de preço, ele é a conversão do meu str preço, né? A conversão de string para double, né? Tirando lá aquilo que eu expliquei para vocês, dos pontos e vírgulas, né, que a gente já conversou bastante na aula anterior. Bom, então eu comparo o meu de preço, que é esse valor convertido, com o meu de preço ref, né? Se o meu de preço então for maior que o de preço ref, tá? Se for maior, né, então tem o den aqui no final, por causa que essa é a sintaxe do if aqui no VBNet. Bom, se ele for maior, pessoal, aí a gente pode inserir na lista. Bom, se ele for maior, ele é um candidato a ser inserido na lista. E aí você vai perguntar, por quê, professor? Tu não falou até agora que se ele for maior, né, que o preço de referência ele pode ser inserido na lista? Falei, só que nós temos que pensar na lógica, né, por trás aqui do nosso código. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que pensar como adaptar isso aqui para a programação, né? Nós temos que esse de preço, se ele for maior, ele é um candidato. Por que ele é um candidato? Por causa que se ele já foi inserido, né, se aquele preço já está na minha lista, eu não tenho por que adicionar ele, ok? Claro que isso é uma questão de decisão, né, de decisão de programação. Você pode adicionar na lista, né, porque pode acontecer de você querer ver por quanto tempo permaneceu aquela cotação. Também é uma lógica aceitável, eu também aceito, tá? Não tem problema. Então, tem duas lógicas aqui que você pode escolher. Ou você adiciona, né? Aliás, você pensa que ele é um candidato, da forma que eu falei para vocês, e verifica se ele já está na lista. Se ele já está na lista, você não adiciona. Ou você adiciona sempre, né? Se ele for maior que o preço de referência. São duas vertentes que são aceitas sem nenhum problema, né? Porque aí, se você sempre adicionar, você consegue ver por quanto tempo você manteve aquele preço alto, né? E depois você pode até plotar um gráfico, se você quiser, né, pegar essas informações. Bom, nenhum problema. Eu vou escolher, pessoal, inserir na lista somente se ele não está na lista. Por que eu vou fazer isso? Por causa que eu já tinha pensado dessa forma antes, tá? Então, eu vou manter isso aqui que eu já havia planejado aqui na minha cabeça conforme eu ia fazer, ok? Então, por isso eu vou verificar se ele está na lista ou não. Então, para verificar na lista, pessoal, eu vou utilizar o método contains, que é um método que eu consigo comparar, né, pegar um valor e verificar se ele já consta na lista. Então, vamos lá. Se o meu LST preços, ponto contains. Então, venho aqui, método contains. Bom, o que eu vou verificar se contém o meu de preço, ok?
E aí, depois eu tenho o them, né? Por causa que essa é a sintaxe. Bom, e aí eu vou ter alguma coisa no bloco e um end if lá no final, né? Para finalizar o meu if. Eu vou colocar outro end if no final, porque aí esse aqui finaliza aquele primeiro if que nós temos aqui em cima, que foi aberto aqui em cima, ok? Bom, aqui, pessoal, eu verifico se contém. Ele retorna verdadeiro se contém. Só que eu só quero executar o bloco, que nesse bloco eu vou adicionar alguma coisa, então eu já vou até adicionar e depois a gente volta a falar sobre o if. Então eu já vou pegar aqui o meu lst preços, né, ponto add, né, o método para adicionar um valor a uma lista. E aí o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar o meu de preço. Até quase coloquei aqui um ponto e vírgula no final, mas não tem aqui, tá, pessoal? Aqui no VBNet não tem isso. A gente é acostumado aí com C# e até confunde um pouquinho, mas não tem, ok? Depois eu vou pegar o meu lst_dt preços e vou dar um ponto add também, porque eu tenho que adicionar a data hora atual, ok? Então aqui, para adicionar a data hora atual, pessoal, você já sabe, né? datetime.now, ok? datetime.now. Beleza. Então vamos voltar aqui para esse if, pessoal. Se caso já contém, né, o meu de preço na minha lista de preços, eu vou adicionar? Não, eu só vou adicionar se ele não contém. Então como é que eu faço aqui para verificar se ele não contém? Negando a minha condição, né? Então eu adiciono um not aqui no final. Se ele não contém, então ele adiciona. Lá no C#, né, a gente nega de uma forma diferente, né? A gente nega aí com a exclamação. Aqui não, a gente tem o not já para fazer a negação, ok? Beleza, pessoal. Tá pronto aqui o nosso bloco, né? Nosso invoke code. Então só vamos reler e olhar o que a gente tem. Então aqui eu declarei uma variável, né? Uma variável para ser local aqui. E essa variável vai receber a conversão, né? Convert.double. O SDR preço é um dos meus parâmetros, né? Somente um parâmetro de entrada, é do tipo a direção in, né? Somente entrada. Dou replace, né? Substituindo o ponto por nada, né? Pelo vazio aqui, somente para tirar o ponto. E depois eu substituo a vírgula pelo ponto para poder fazer a conversão de string para double, ok? Depois eu pego esse preço e verifico se ele é maior que o meu preço de referência. Se ele for maior, aí sim eu vou verificar se ele já está ou não na lista, né? Se ele não está na lista, que é o que eu estou verificando, então eu adiciono o meu de preço e adiciono também a data atual, a minha lista de datas de preços. Aqui só um detalhe, né? Esse D, né, lst_dt preços, ele é maiúsculo, tá? Senão ele vai gerar um erro aqui pra gente. Então vamos dar um ok, pessoal. E aí vamos aguardar, né? Ele vai ficar travado um pouquinho enquanto ele verifica se tem algum erro. Se tiver algum erro, a gente precisa corrigir. Se não gerar nenhum aviso, tá ok. E aí a gente pode partir para o próximo passo. Bom, você viu ali, pessoal, que a gente adicionou, né? A gente fez o add nas listas lst preços e lst_dt preços. Como a gente adicionou nessas listas e elas referenciam, né? Já que elas são in-out, e elas referenciam ao LST, deixa eu abrir aqui os argumentos só para falar, eles referenciam a LST preços Bitcoin, né? E também ao LST_dt preços Bitcoin. Por consequência, tudo aquilo que eu adiciono aqui está aqui também. Por quê? Por causa que é referência, tá, pessoal? Então essas listas, elas vão guardando, né, o valor que vai sendo, né, adicionado a elas, ok? Por causa que é uma referência, e aqui a direção é in-out. Então entra para lá, mas sai também, né? Por consequência, tudo aquilo que eu faço dentro, né, destas variáveis, né, que são os meus parâmetros, eu vou ter aqui também na minha variável global, né, que está dentro do meu sequence principal, tá certo? Bom, qual é o próximo passo, pessoal? O próximo passo é dar um delay. Bom, e esse delay é de quanto? Bom, vamos abrir novamente aqui, né, o navegador com o mercado Bitcoin. O que eu falei aqui, pessoal,
dessa barra de progresso aqui? Bom, falei que ela troca, né? Ela demora 10 segundos para ir do início até o final para trocar o valor. Ou seja, a cada 10 segundos ele verifica novamente a cotação. Aí com aquele service que eu mostrei para vocês lá, né? Que eu mostrei lá no inspecionar elementos, né? No inspecionar elementos. Então, 10 segundos. 10 segundos é o meu tempo de delay, né? Então, voltando para o UiPath, aqui, pessoal, eu preciso adicionar um delay novamente. Já pego aqui dos recentes, tá? E adiciono aqui na sequência um delay. Venho aqui, né? Qual é a duração? Bom, a duração é 10 segundos. 2 pontos, 10. 2 pontos 10, beleza. Bom, vejam só, pessoal, o que acontece se a gente colocar uma duração maior, colocar uma duração 20, por exemplo. Se eu colocar uma duração 20, ele vai perder um ciclo, né? Um ciclo de valor que ele mostra, já que aquele ciclo muda a cada 10 segundos, se eu botar 20 eu vou perder 1, ok? É isso que vai acontecer. Bom, a cada 10, daí sempre vai executar a cada 10 segundos, e aí vai pegar certinho lá o valor pra gente, beleza? Bom, então eu tenho aqui, pessoal, já completo a minha execução feita quando eu abro o meu navegador, ok? Então, quando eu abro o navegador, acessa, né, o mercadobitcoin.com.br, aí eu dou um while, né, enquanto a minha data hora de fim está lá no futuro, né, aí ele vai executando, né? Quando chegar, né, naquela hora de fim, eu vou parar a execução, né? Mas enquanto for uma data futura, eu vou pegando o meu texto lá do componente, lá da tela, né? Lá do site mercadobitcoin.com.br, vou fazer a conversão aqui no Invoke Code, conforme a gente já viu, né? Viu toda ali a passagem dos parâmetros, dos argumentos, viu ali o código, o que é feito, né? E aí vou alimentando as minhas listas, né? Se caso o valor que eu peguei aqui é superior ao meu valor de referência e o meu valor, né, ainda não está na lista de valores, de preços do Bitcoin. Então é isso, tá, pessoal? E aí eu vou dando o delay, né, para ele executar a cada 10 segundos, tá certo? Bom, vamos lá. O próximo passo, pessoal, é a gente fechar o nosso navegador. Então vejam só, eu vou dar uma corrida aqui para cima, olha só. Eu tenho aqui o meu Open Browser, né? Eu tenho o Open Browser e tenho o do. Tenho o while, o while aqui que vai executar enquanto está dentro do período que eu defini, enquanto não chegou o meu horário de finalizar, ele vai executar. Então, depois que ele sai do while, eu posso fechar o meu navegador. Então, eu vou utilizar, pessoal, a minha atividade Close Tab. Então, você vai colocar a atividade Close Tab na sequência do while. Então, se você pode se perder, né, porque é um pouco longa essa sequência aqui, então vem aqui e seleciona o while para você ver aonde vai ter o final dele. Olha só, está azulzinho diferente dos outros que estão em cinza. Então, aqui eu cheguei no final, então é aqui que eu vou adicionar o meu Close Tab, tá? Então, Close... vou lá, vou pesquisar o Close Tab, olha só, e arrastei aqui para a sequência, ok? Então, beleza. Ele vai ficar executando, né, processando ali a cada 10 segundos, e quando chegar na hora de fim, ele vem e dá um Close Tab, ok? Beleza, exatamente isso que precisa. Bom, depois que ele fechar, pessoal, nós teremos que fazer o quê? Vamos olhar lá para cima mais uma vez. A gente tem aqui o Open Browser, né, na sequência depois da espera. Vamos olhar lá para baixo, porque depois desse Open Browser é que a gente precisa pegar essa lista, né, essas duas listas, e montar o nosso relatório, tá? Então, olha só, aqui é a sequência, né, o final do Open Browser, então é aqui que a gente vai montar o relatório que nós vamos gravar num TXT e depois enviar por e-mail, ok? Então eu vou pegar, pessoal, outro Invoke Code, porque mais uma vez a gente vai trabalhar com código VB aqui. Então vamos lá, Invoke Code e vou arrastar aqui, certo?
Então esse é o depois do Open Browser, ok? Bom, e aqui, pessoal, nós teremos 3 argumentos. Então eu já venho aqui no Edit Arguments e vamos lá, são 3 argumentos. Eu vou mandar lá para dentro as minhas listas, né? As minhas listas de preço e a minha lista de data de preço, né? A minha lista de preços e a minha lista de data de preços. E também vou mandar o meu STR relatório, ok? Então vamos lá. São 3 argumentos, tá? Os 2 primeiros, né, as listas, é somente eu só vou mandar lá para dentro para processar. Lá eu só vou percorrer essas minhas listas, né? Vou dar um for percorrendo a minha lista para poder montar o meu relatório, tá? Então, LST preços, se você lembrar, lá no outro invoke, é in-out, né? Por causa que a gente precisava guardar dentro das listas as alterações que a gente fazia dentro do código. Alteração que era o adicionar elementos, né? Aqui não, aqui a gente só quer saber o que tem nas listas, né? A gente só vai percorrer a lista para montar a nossa string de relatório, ok? Então, LST preços, qual é a direção? Direção é in, né? Somente vou mandar lá para dentro. Bom, qual é o tipo? O tipo é uma collection list de double, ok? Qual que é o valor? Bom, o valor é LST preços, né? Dá um Ctrl Spacebar que vai mostrar para você ali o autocomplete, né? LST preços Bitcoin. O próximo argumento é o meu LST DT preços. Qual é a direção? Bom, a direção é in. Estou mandando lá para dentro para processar, né? E aí é um list de datetime, ok? E referencia, né, pessoal, o nosso LST DT preços Bitcoin, né? Você vê que é bem parecido, só toma cuidado porque o das datas tem o DT aqui, ok? E ainda eu tenho que criar um parâmetro, né, criar um argumento para o meu STR relatório. Então aqui eu vou chamar esse argumento aqui de strrel, né? Qual a direção? Bom, a direção é out, eu só vou sair, por causa que eu vou montar o relatório lá dentro e quero que saia no meu str relatório, né? Então aqui eu saio no meu str relatório, certo? Então, tudo aquilo que eu modificar no strrel vai refletir no str relatório, tá certo? Por causa que lá no código, pessoal, eu não consigo acessar str relatório, tá? Eu não consigo. Eu consigo acessar se eu passar ela como um argumento, né? Aí in, out, enfim, eu não consigo acessar isso daqui. Eu consigo os argumentos que a gente cria, tá certo? Bom, é do tipo out, né? A direção, né, é out e o type é string, tá? Então eu não preciso mudar. E aí dou um OK. Bom, então estão definidos aí os meus argumentos. E agora, pessoal, nós vamos editar o código, tá? Então eu venho aqui, Edit Code. Vamos lá. Vamos começar fazendo um teste, tá, pessoal? Vamos começar verificando se tem algo na minha lista, tá? Então, o primeiro teste, vamos fazer um if para verificar o meu LST preços. E aí você pensa, professor, eu posso testar o LST DT preços? Pode, você testa um ou outro, porque se eu tiver 10 itens no meu LST preços, eu tenho que ter 10 itens no meu LST DT preços, ok? Por causa que são 2 listas, uma tem os preços e outra tem as datas, né? A data, a hora de ocorrência. Então elas precisam ter a mesma quantidade de elementos, tá certo? Então LST preços.count, né? Que eu verifico a quantidade de elementos. Né? A propriedade count me diz, é um contador com a quantidade de elementos que eu tenho dentro da lista. Se for 0, então significa que eu não tenho nada, né? Então, then, aí eu vou ter um else depois e lá no final eu vou ter um end if, ok? Bom, se caso eu não tenho nada, então o meu strrel, né, que é a minha string de relatório, eu vou ter uma mensagem só, né? Sem registro de preço acima do valor de referência.
sem registro de preço acima do valor de referência. Só uma mensagem. Agora, se não for, né, se o meu contador, né, a quantidade de elementos dentro dessa lista for maior do que 0, significa que a minha lista tem alguma coisa. Então, vai entrar dentro do else, ok? E eu vou percorrer essa lista, pessoal, com o for. E aí você pergunta, professor, não é mais elegante trabalhar com for each? Algumas pessoas falam elegante, né? Eu acho interessante quando falam isso. Mas até pode ser mais elegante você trabalhar com for each, só que aqui, pessoal, a gente precisa percorrer as duas listas ao mesmo tempo, né? A gente precisa acessar o mesmo índice de cada lista. Então, para a gente, nós temos que utilizar um for, ok? Poderia até utilizar o while, o do while, né? Não teria problema. Só que eu prefiro utilizar o for, eu acho mais prático utilizar ele, tá? Então, for, aí eu vou declarar a minha variável, que será o meu índice, né? Vou chamar ela de i, poderia ser qualquer nome, mas todo mundo está mais acostumado a utilizar o i, né? As integer, que é um inteiro, né? Aqui no VBNet. E aí, eu vou inicializar com o valor 0, né? Já que as listas, os vetores começam na posição 0. Opa, vírgula não. Aí to é até onde vai percorrer, né? Do valor 0 até onde. Então, até LST. Até LS. Tá um pouquinho lento, tá, pessoal? Já comentei antes o porquê. LST preços.count. Bom, se eu percorrer até LST preços.count, por exemplo, eu tenho 10 itens na minha lista, né? Se eu faço desse jeito, do 0 até o LST preços.count, ele vai percorrer do 0 ao 10, ok? Só que a gente tem que lembrar que é até n-1, né? Se o meu n é 10, então eu tenho que ir até n-1. Até 10 menos 1, eu tenho que ir até 9, tá? De 0 até 9. Então, eu tenho que subtrair um elemento, ok? Então, for i as integer 0, que é a inicialização, to lst preços.count menos 1, né? Se caso minha lista tem 10, vai até 10 menos 1, vai até 9, ok? Porque ele percorre desse jeito. Bom, e aí, pessoal, eu vou montar a minha string de relatório e eu fecho o meu for com o next. Por que next? O next me manda seguir para o próximo, ou seja, ele me manda incrementar a minha variável de controle, né? E ir para o próximo elemento. E, claro, dentro do next tem a ideia de testar o limite superior, né? Para ver se ele ainda pode executar, para ver se a minha variável de controle é anterior a esse valor que eu defini aqui, tá certo? Então, essa é a sintaxe aqui no VBNet, tá, pessoal? Tem um next lá no final, ok? No final do for. Para ir para o próximo elemento, incrementar a variável de controle e fazer o teste condicional para ver se pode realmente ir para o valor seguinte, ok? Bom, e agora vamos montar o nosso str rel, né? O nosso str relatório. Bom, então str vai ser igual a str rel. Bom, ele vai ser igual a ele mesmo por causa que eu tenho que conservar, né, pessoal, o conteúdo da minha string. Então, str rel, eu concateno com o e-comercial aqui no VBNet, tá? LST preços na posição, no índice i, só vou aguardar porque deu uma travadinha, né? LST preços no índice i. E agora, pessoal, eu tenho que formatar, né, utilizando aí uma máscara, né, máscara de dinheiro no formato real que a gente está acostumado, né. Então, para isso, eu vou utilizar o método toString. O método toString, ele me dá a possibilidade de fornecer uma máscara, tá? Uma máscara para pegar esse valor, né, e deixar no molde da máscara definida. Então, ponto toString, e aqui como parâmetro para o toString eu passo a máscara que eu quero. Bom, a minha máscara será composta pelo rcifrão, um espaço, aí o meu jogo da velha,
e aí o padrão que a gente está acostumado, né, de valor monetário. O ponto para separar a casa dos 1000. Depois eu tenho 3 valores, que é em minhas casas ali das centenas, né? A unidade, dezena, centena, vírgula 00, né? O vírgula 00 para informar que eu também tenho umas casas decimais, ok? Bom, essa é a minha máscara aqui para valores, né? Valores em real. R cifrão, jogo da velha, ponto, 3 jogo da velha na sequência, vírgula 00, ok? Essa é a máscara que eu preciso adicionar. Bom, depois disso, pessoal, eu vou concatenar com um tracinho, tá? Então, e-comercial, aí entre aspas, espaço, traço, espaço, que é o sinalzinho de menos, por causa que eu vou mostrar no seguinte formato. O valor, traço, quando aconteceu, ok? Então, eu tenho que colocar esse tracinho aqui só para uma separação, tá, pessoal? Só algo visual mesmo, tá? Então, vamos lá. Depois a gente vai concatenar com mais alguma coisa, né? Que é agora a data de ocorrência. Então, aqui, pessoal, para formatar agora a data, vai ser um pouquinho mais longo, tá? Se você lembrar aí do curso anterior, a gente fez do jeito mais fácil, né, essa conversão. Só que eu estava lembrando depois, pode acontecer que alguém esteja com o computador com o idioma definido em inglês, tá? O meu tá português, por isso que ele já fica a data já no formato que a gente está acostumado em português, né? Português Brasil. Se você está com o computador definido no inglês, ele vai pegar a informação do globalization do teu computador. Se está em inglês, ele bota no formato americano, tá? Então a gente vai forçar uma conversão para o PTBR, tá? Então como é que a gente faz isso? Então a gente pega string.format, a gente vai utilizar a classe a classe string pegando o método format, ok? String.format, e aí, pessoal, aqui a gente já vai pegar uma classe chamada globalization, tá? A classe globalization, ela possibilita a gente definir uma cultura, ok? E é a cultura que nós vamos definir o PTBR, ok? Então aqui a gente tem que instanciar essa classe. Então a gente dá um new system.globalization. Acabei esquecendo do E aqui. System.globalization.cultureinfo. E aí, pessoal, a gente passa aqui o PTBR, tá? PT minúsculo, traço BR maiúsculo. E aí, o que mais nós vamos precisar aqui para o format, tá? Eu esqueci do T, é string.format, beleza? Então, aqui para o string.format, eu vou passar alguns parâmetros, né? O primeiro é a cultura, né? Eu estou forçando a cultura PTBR, né? A cultura português, para ele poder fazer a conversão da data. Depois eu tenho o meu indicador, né, de data longa, né? O indicador de data longa é definido por O2.g, então eu preciso colocar isso entre aspas duplas, e dentro das aspas duplas abre e fecha chaves 0, 2 pontos G, né? 0, 2 pontos G, que esse é o identificador, especificador padrão de data longa, tá, pessoal? Isso aí você pode ver na documentação aí, você consegue ver todas as informações, né, os formatos de data, se você pesquisar formato de data string.format, tá? Você tem um monte de informação na própria documentação lá do .NET Framework, ok? Bom, e depois ainda uma vírgula, né? A gente tem aí que passar a data que vai ser o parâmetro que vai ser a data que vai ser convertida, né? Que vai ser definida, que vai ser colocada nesse formato que a gente especificou aqui, que é o nosso LSTDT preços, LSTDT preços, deixa eu dar um Ctrl barra de espaço só para lembrar, né? LSTDT preços,
LSTDT preço, na verdade, né? Então, aí a gente vai pegar o índice, né? Então, entre parênteses, o índice I. Beleza, e aí eu só vou concatenar tudo isso daqui, tá? Vou sair, né? Vou sair porque tudo que tá dentro aqui a gente passa como parâmetro para o format, tá? E aí, olha só, saído, né? Saído aqui do fecha parênteses, eu ainda vou concatenar com uma quebra de linha. Como é que eu pego uma quebra de linha? Eu pego de environment.newline. Então, olha só, e eu pego ponto... Opa, peguei errado. Peguei o errado aqui. Então, vamos de novo. Ponto new line, ok? Então, tá pronta a minha linha, tá, pessoal? Essa linha tá pronta para criar o meu relatório final, né? Que vai ser salvo em um TXT e depois enviado por e-mail, né? Para um e-mail que a gente vai definir lá. Então, olha só. Vamos olhar o que a gente fez. Se caso a nossa lista de preços está vazia, então eu só, no meu relatório, adiciono uma frase, sem registros de preço acima do valor de referência. Bom, se caso contrário, né, se eu tiver algum conteúdo, aí eu monto o meu relatório, né? Pego o meu str, recebe o strRel, né, para ele ficar acumulando o conteúdo da própria string, concateno com a minha lista de preços, né, e no índice I, ponto toString, aqui é a máscara de valor no formato real que a gente está acostumado. E aí coloco um tracinho e depois a data, né? A data formatada com string.format. Aqui o format recebe 3 parâmetros. O primeiro é o globalization forçando a cultura PTBR. Depois a máscara, né? A máscara definida aqui pelo especificador de data padrão e hora longa, né? Que é o 0, 2 pontos G. Eu acho que eu até falei O em algum momento, não, mas é 0, 2 pontos G, tá, pessoal? Se eu falei, eu não tô lembrado, mas eu acho que até comentei em algum momento de forma errada, tá? Então é 0, 2 pontos G. Se eu comentei errado, me desculpa. 0, 2 pontos G. E o terceiro parâmetro é o valor, né? O valor datetime que eu quero converter. No caso aqui, pessoal, é o índice I do meu LSTDT preço, tá? Então, na verdade deveria ser DT preços, né? Já que está no plural, né? O LST preços aqui deveria ser no plural também. Acabei errando, mas já eu corrijo isso. E aí no final, né? Eu concateno tudo isso daqui, eu concateno com uma quebra de linha com o environment.newline, ok? Então, pessoal, deixa eu dar um ok aqui. Ele vai demorar um pouquinho, porque aí ele vai verificar se tem erros, né? E depois eu ainda quero corrigir ainda nessa aula o argumento aqui para deixar certinho, porque aí na aula que vem a gente vai já gravar, né? Gravar no TXT e fazer o envio por e-mail, né? E aí uma aula só eu vou deixar uma demonstração, né, de tudo aquilo que a gente fez. Bom, ele encontrou aqui um erro, tá? Mas antes de verificar o erro, deixa eu vir aqui no editar argumentos e vamos trocar aqui o LSTDT preços, tá? Só para ficar no plural. Vamos ver. O que será que aconteceu aqui, pessoal? Vamos dar uma corrigida. Vamos olhar aqui, só esperar ele verificar se tem algum erro de novo, né? Já que eu editei um argumento, ele precisa reprocessar o meu código, ok? Então só vamos aguardar aí para a gente olhar e fazer a correção e deixar certinho para prosseguir na próxima aula. Então vamos ver, argumento não foi especificado para o parâmetro number, LSTDT preço não está declarado. Bom, então vamos voltar lá, vamos no edit code e vamos ver novamente. LSTDT preços, né, a gente corrigiu agora. Então, só para ver se ele está pegando certo, eu vou apagar uma parte aqui, Ctrl barra de espaços, e vamos ver se ele vai encontrar o argumento para o autocomplete, ok? Beleza, encontrou. Pode ser alguma coisa que a gente escreveu errado, né, pessoal? LST preços, LST preços. Vamos de novo, vamos dar um ok e vamos ver
se ele vai agora ficar ok, né? Então, a gente, mais uma vez, tem que esperar ele processar e verificar se o erro vai seguir. Bom, ainda, vamos olhar mais uma vez, argumento não foi especificado para o parâmetro number. Então, vamos ver aqui, editar os argumentos e vamos olhar, né, se tem algum erro aqui. Bom, LST preços, é uma lista de double, aqui LST preços Bitcoin, LSTDT preços in datetime, LSTDT preços Bitcoin. Aqui está ok, né, o STR relatório. Então aqui está certo, né? Então vamos olhar lá para dentro. Deixa eu dar um cancel aqui e vamos no Edit Code. Vamos ver se aqui a gente identifica o erro. Bom, então aqui a gente começa fazendo a comparação, né, para verificar se a gente tem conteúdo. O strreal, beleza, faz simplesmente a atribuição de uma string. Aqui nós temos dentro do else o for, e a gente declara como inteiro, inicializando em 0, lst preços.count, né, até lst preços.count menos 1. Agora, o str, né, pessoal? É strreal, né? Só tinha escrito str, né, pessoal? Acabei esquecendo da parte do real. E agora, bom, aí o restante a gente já falou, né, pessoal? Já falou bastante até. Só vou dar um ok, ele vai processar e agora sim vai sair aquele erro mostrando que está tudo certo. E aí a gente pode partir com sucesso para a próxima aula. Só vamos aguardar e vamos ver se vai ficar tudo ok. Então olha só, pessoal, tudo ok, né? Saiu ali o erro, ficou muito lindo de se ver. Então vamos salvar, que a gente tem até aqui, né? Vamos para a próxima aula, né? Que a gente vai gravar esse conteúdo do STR relatório em um arquivo de texto e depois a gente vai configurar o envio de e-mail para, em uma outra aula, a gente fazer aí uma demonstração, né? E ver se ficou tudo ok. Eu não vou fazer demonstração agora porque vou acabar perdendo um pouco de tempo, né? E não vou conseguir mostrar todo o processo aqui fechado. Se você quiser, já vai dando uma testada aí, né? Eu não vou fazer porque eu vou acabar perdendo um pouco dessa aula aí. Aqui na Udemy eu tenho a limitação de 2 horas para esses cursos gratuitos, tá? Então tem que fazer dentro de 2 horas esse conteúdo, ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos e seguiremos na próxima aula.